Irmãos, quando a gente vai gravar uma palavra, a gente fica preocupado com o tempo do vídeo, mas hoje eu não vou me preocupar com isso, porque eu tenho uma palavra de Deus que falou muito ao meu coração, que mudou muita coisa dentro do meu ser. Irmãos, o momento mais importante da sua vida não é quando você se casa, ou quando você se forma, ou quando você tem os seus filhos. O momento mais importante na vida do ser humano é o momento que ele se converte a Jesus Cristo, onde Cristo te transforma numa nova pessoa. O momento da conversão. Sabe por quê, irmãos? Entristece o meu coração. Eu imagino também o que o Espírito Santo sente quando as pessoas ouvem a palavra, mas não mudam o seu padrão de vida. Por quê? Porque não se abriram para a novidade de vida, por não conhecer algo melhor, por achar que aquilo que ela está vivendo é o que ela precisa, é o que ela necessita, e não tem como ela mudar essa situação. Ela não se abre para o novo de Deus, ela não se abre para a novidade de vida. O ser humano, irmãos, ele se prende só naquilo que ele conhece, mas Jesus tem para mim e para você uma novidade de vida. E o momento, irmãos, maior na vida do ser humano é quando Cristo converte o seu coração, é quando Cristo o tira da mentira, do engano, do pecado e o transporta para o seu reino de luz, para um novo entendimento. Porque, irmãos, se você não tiver o momento da conversão na sua vida, onde você aceitou Jesus e Ele mudou o teu ser, você vai continuar vivendo segundo os padrões de um mundo caído, segundo o raciocínio de um homem natural. E no homem natural, irmãos, reside o pecado, o engano, a mentira, a corrupção. Enganosa coisa é o coração do homem, desesperadamente corrupto, diz a palavra. Mas quando Jesus entra na minha vida, irmãos, Ele muda o meu ser, Ele converte a minha alma, Ele me faz uma nova criatura, Ele me transforma em filho. Antes eu era criatura de Deus, agora, através de Jesus Cristo, eu me tornei filho de Deus, amém? A adoção de filho passa por Jesus Cristo. E neste momento, irmãos, eu não sou mais guiado conforme o homem natural, conforme a ciência natural, a cultura natural e a filosofia natural deste mundo que é caída. Agora eu tenho a oportunidade de uma novidade de vida. Irmãos, dá graças a Deus pelo momento da conversão, que Deus tirou aqueles padrões demoníacos da tua mente, padrões do mundo, padrões caídos que te afastam de Deus, que te fazem duvidar de Deus, que te prendem ao pecado. Todo homem que não tem Jesus, ele é escravo do pecado. Por mais que ele se ache livre, ele está preso aos espíritos da potestades do ar, que criam as culturas, as filosofias, as maneiras de viver, de pensar e de agir. Porque todas as religiões rejeitam o Evangelho, porque a única palavra que nos traz vida e nos separa do mundo é o Evangelho. O Evangelho, irmãos, não é aquilo que satisfaz o homem nos seus erros, não. Ele nos transforma, amém? Quando eu aceito Jesus, Ele me recebe do jeito que eu sou, mas Ele não permite que eu fique daquela maneira. Ele me lava, Ele me limpa, Ele me purifica e Ele me transforma numa nova pessoa. Você entendeu? Irmãos, a Bíblia diz que o homem natural, ele não entende as coisas de Deus. Ele vai inventar religiões, teorias, espiritismo, esoterismo, angiologia, ufologia, vai misturar tudo e vai querer criar um conceito que não passa de engano e mentira. Como a Bíblia diz que Deus ri e zomba da sabedoria do homem, porque ela é totalmente manipulável. Você entendeu? Os demônios, os espíritos malignos, eles criam padrões de pensamento na tua mente, eles criam padrões de cultura, padrões de fé, de religiões, que só te afastam de Deus, amém? Mas o Evangelho de Jesus Cristo, irmãos,
é a única palavra que me faz um com Deus. Por isso que Jesus, ele fala claramente: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai chegar a Deus se não for através de mim. Ele já veio falando a verdade absoluta, que o único caminho, que é a verdade, é Ele, e Ele é o único que nos leva até a Deus. Irmão, se você está crendo em guias, orixás, espíritos, mentores, santos, energias, seres cósmicos, você está no engano de Satanás, porque Satanás se transfigura em anjo de luz para que, se possível, for enganar até os escolhidos. Quer dizer o quê? Com tantos sinais e prodígios que as pessoas ficam espantadas. A Bíblia diz que a besta e o falso profeta farão sinais tão grandiosos que enganarão a muitos, mas quando você tem Jesus na tua vida, você está resolvido. Você sabe da verdade, você sabe, o caminho certo. Irmãos, dá graças a Deus pelo momento que Jesus te chamou e converteu a sua vida. Amém? Porque Ele te tirou do meio da mentira. Você estava imerso num lamaçal de engano, de mentira, de pecado, de sentimentos, de coisas espirituais, e Jesus, te tirando pela tua mão direita, te lavou, te purificou, te redimiu e te deu o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que me faz um com Deus. O Espírito Santo é o próprio Jesus dentro de mim, guiando os meus passos. Irmãos, olha para Jesus. Você não tem vivido bênçãos, porque você não conhece o Senhor da bênção ainda. A partir do momento que você conhecer o Senhor da bênção, que é Jesus Cristo, amém? Ele vai mudar todo o teu ser. Ele vai te trazer uma paz e uma alegria que não vai estar condicionada a nada que está à sua volta, porque a cura, a alegria, a paz e a riqueza estarão dentro de você, que é a presença do Espírito Santo. Amém? Oh, irmãos, as janelas dos céus estão abertas, e o Espírito Santo quer mudar a tua história. O Espírito Santo quer te trazer um novo entendimento, a boa nova que está no verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. A Bíblia diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas sim paz e alegria no nosso espírito. Amém? Não são coisas naturais, irmãos, mas é a presença de Cristo em nós. Amém? Oh, irmãos, tanto para falar de Jesus e tanto para viver de Jesus, irmãos, começa a buscar o Senhor, porque você vai se surpreender, porque quando nós pensamos que Ele é maravilhoso, Ele se torna mais do que maravilhoso. Amém?